Então, assim, nós vamos iniciar. Hoje nós vamos dar sequência à aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre a formação dos estados pontifícios, que é o território da igreja, né, que foi formado ali no centro da Itália. Durou aí mais de 1000 anos. Eu até mandei para vocês o vídeo, né, um vídeo aí de 13 a 14 minutos, fazendo um resumo da aula, onde eu dizia para vocês que esse território no centro da Itália foi doação do Pepino o Breve, que era um rei carolíngio. Hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre esses francos. Falamos tanto sobre eles, hoje eu vou explicar um pouco quem são esses francos e qual é a relação desses francos com a igreja, tá bom? Esse é o objetivo da nossa aula hoje. Não sei se vocês estão conseguindo perceber a história medieval. Nós estamos tratando por assuntos para ficar mais fácil. Falamos dos islâmicos, depois vamos continuar falando deles mais para frente. Falamos da formação dos estados pontifícios. Hoje eu vou falar dos francos, porque esses grupos vão se encontrar nesse período medieval e a gente tem que entender um pouco essa história. Falei na última aula um pouco dos bizantinos, depois eu vou retomar os bizantinos, porque eles compõem esse período chamado medieval, do século V até o século XV, ok? Para entender um pouco os francos, antes de mostrar aqui o slide, é importante entender, já falei isso para vocês na primeira aula, os francos, daqui a pouco eu vou postar para vocês aí, eles são povos germânicos, tá? São povos germânicos que desceram daquela região que hoje é a Alemanha, chamada Germânia, e entraram no Império Romano. Entraram para quê? Entraram buscando terras mais férteis, terras de agricultura, e eles entraram junto com outros povos germânicos, são vários. Eu vou dar o nome de alguns deles, só para vocês lembrarem aqui. Já falamos isso nas aulas passadas. Quais os principais povos germânicos? Os francos, os lombardos, os visigodos, os ostrogodos, os ânglos, os saxões, os vândalos, são alguns dos importantes grupos chamados germânicos. Cada um vai para uma região. Esses povos chamados francos, eles vão para a antiga Gália. Quem já leu a história do Júlio César, o Júlio César, que era um general romano, ele conquista a Gália. Onde é a Gália, Guto? A Gália é onde está hoje a França. Então, França, parte da Bélgica, tá? Um pedaço da Alemanha, essa região era chamada de Gália, as Gálias, né? Eram divididas em partes essas Gálias. Foi para essa região que os francos foram, esses povos chamados de francos, que eu vou falar daqui a pouco sobre eles. Daqui a pouco eu começo aí a mostrar para vocês aí o slide. Só estou explicando para a gente entender isso. Esses francos, eles foram divididos em duas grandes famílias, duas grandes dinastias, tá? Duas grandes dinastias. A primeira dinastia que vai comandar os francos é uma dinastia chamada Merovingia. Tem um nome aqui, daqui a pouco vocês vão ver. Merovingia, tá? Começou lá no século V essa família, uma grande família dos Merovingios. A segunda família, ou a segunda dinastia que irá comandar os francos, essa dinastia foi chamada de Carolíngios. Então são duas grandes famílias que vão governar os francos. A primeira família é chamada de Merovingia, a segunda família é chamada de Carolíngia, tá? Merovingia e Carolíngia. Os Merovingios, eles assumem o governo no século V e os Carolíngios no século VIII. Por que nós estamos falando dessas duas famílias e por que os francos são tão importantes? Porque a igreja cristã, através dos papas, vão fazer uma aliança com esses francos. Então, a Idade Média, até o século IX, principalmente, a história da Europa é essa história das relações entre a igreja e os francos.
Então os papas vão fazer essas alianças com os francos, vão apoiar politicamente os francos, vão coroar esses reis francos e em troca os francos vão dar o quê? Apoio militar, terras para a igreja, como o caso dos estados pontifícios que nós vimos na aula passada. Esses francos são muito importantes para entender a história da Europa, principalmente a história da França, a história da Germânia e a história da Itália. Então, seja, até o século IX, até o fim da dinastia carolíngia, esses francos foram muito importantes, na expansão da igreja. Eles são os aliados da igreja, então a igreja ela expande muito graças aos francos, mas os francos também vão expandir graças à igreja. É uma relação de mão dupla. Eu te ajudo e você me ajuda. Essa foi a relação dos francos com a igreja, da igreja para com os francos. Daqui a pouco eu vou falar, talvez hoje não, mas eu vou falar na próxima aula sobre essa figura, um cara chamado Carlos Magno. Carlos Magno vai ser o principal rei e depois se tornou imperador franco. Ele vai ser literalmente o dono da igreja no Império Carolíngio. Ele vai ser o dono da igreja. O Papa vai ser uma espécie de funcionário desse imperador chamado Carlos Magno. Tamanha a importância desse homem dentro do cristianismo. Então, eu vou falar depois sobre ele para vocês. Então, Carlos Magno foi muito, muito importante para a expansão da igreja, para as mudanças que vai acontecer na igreja, e o Papa era praticamente um funcionário do Carlos Magno. Só para vocês terem noção, o Carlos Magno, quando ele fazia reuniões, ele não fazia só com a parte política, ele reunia todo mundo. Ele reunia a parte política, a parte religiosa, a parte cultural numa mesma reunião. Essas reuniões eram chamadas dietas. Dietas eram reuniões que envolviam todas as grandes lideranças do Império Carolíngio. Havia condes, viscondes, marqueses, monges, bispos, abades. Então, todos esses grandes funcionários do Império Franco, do Império Carolíngio, se reuniam sobre a administração desse Carlos Magno. Então, todos eram grandes funcionários desse Carlos Magno. Então, eu vou passar agora um pouco aqui para vocês o slide. Hoje eu vou falar especificamente da primeira família. E depois eu vou abrir para a gente discutir um pouco essa família, que é a família dos Merovingios, a primeira família.